Após um acidente automobilístico, um acidente com motocicleta ou um mergulho em água rasa, numa piscina, no mar ou num rio, quando a pessoa cai de cabeça, normalmente ocorre uma fratura a nível da sexta vértebra cervical. Isso ocasiona uma perda dos movimentos do pescoço para baixo, que é completa, e uma perda parcial dos movimentos do membro superior. Normalmente, os pacientes conseguem levantar os braços, dobrar o cotovelo, mas tem paralisias a nível das mãos e da extensão do cotovelo, ou seja, esse movimento está paralisado. O que a gente observa na sua maioria das vezes é que o movimento de extensão dos punhos está funcionando, mas não existe nenhum movimento a nível dos dedos. Nós recentemente criamos aqui no Brasil, e essa técnica foi pioneira aqui, foram nós que realizamos e nós que introduzimos a nível mundial. Nós propusemos uma nova técnica onde nós transferimos nervos de um lado para o outro, de uma função menos importante para outra função mais importante. Vejam bem que há alguns anos atrás já se fazia transferências de tendão. Isso significa o quê? Significa o movimento, a transferência de estruturas que não são os nervos. Por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui, no dorso da mão, nós temos essas estruturas que fazem os dedos abrir, que são chamados tendões. Elas não são estruturas elétricas, elas são como se fossem cordas. Então, na tetraplegia, e o que se faz em muitos casos, combinando uma técnica ou outra, é tirar um tendão de baixo ou um tendão de cima e passar para o outro. Evidentemente que existe um ganho da função, mas ele não é como se nós transferirmos o nervo. O nervo é uma vida, é uma estrutura elétrica. Então, por exemplo, se eu cortar um tendão na mão, eu vou perder um único movimento. Se eu cortar um nervo aqui em cima no braço, eu perco todos os movimentos. Então a central elétrica é muito mais importante. E a nossa ideia então é transferirmos nervos que estão funcionando no tetraplégico para funções mais importantes. Vamos a um exemplo. Por exemplo, na maioria das vezes os tetraplégicos conseguem levantar os braços, mas eles não têm extensão. Então, para alcançar os objetos no ar é muito complicado, e depois, quando eles colocam o braço sobre a cabeça, eles não conseguem fazer a extensão do cotovelo. Isso é uma atividade importante que deve ser restaurada para aumentar o ganho de ação do movimento do braço, auxiliar nas transferências de uma cadeira para a cama e vice-versa, e também para se equilibrar quando sentado na cadeira de rodas e para impulsionar a cadeira de rodas também. Então, por exemplo, antigamente a técnica usada, e em alguns casos era possível usá-la ainda, né? Nós tirávamos um pedaço do músculo deltoide e costurávamos no tendão do tríceps. Essa técnica, o resultado dela, na maioria das vezes, é apenas recupera, mas apenas um movimento de extensão que é fraco. A nossa ideia foi tirarmos o nervo que vai para esse músculo, para essa carne vermelha que fica localizada aqui no lado do ombro, que se chama deltoide, e conectá-la com o ramo do tríceps. A vantagem é que o movimento é muito mais espontâneo, né? Não precisa de gesso, e a força com que a gente consegue reconstruir é mais importante. Um outro exemplo, nós podemos tirar um nervo que faz essa rotação do braço, né? Que é um nervo que vai para o supinador. Existem dois músculos que fazem isso, o supinador, que fica nessa parte do antebraço, e o bíceps, né? O bíceps vai ser preservado, e ele é preservado na maioria dos tetraplégicos. Então eu posso tirar o nervo do supinador, né? Transferir para um nervo que a gente chama de interósseo posterior, e o que é que eu vou ganhar? A abertura dos dedos, né? Então hoje nós temos operado com essa técnica e com resultados já observados aproximadamente 27 membros superiores, o que é bastante. Então nós já compilamos os dados e mandamos uma revista importante chamada Journal of Neurosurgery, que é uma revista americana. Lá os revisores e os outros médicos da mesma especialidade leem o trabalho, e se eles acham que o trabalho é importante, eles vão publicar de acordo com o calendário da revista e solicitar algumas mudanças para um ajuste importante do trabalho, né?
Isso é um dado muito importante. É importante que a cada etapa que a gente se propõe a fazer uma técnica, a gente pare, estude, vê, ajudei esse paciente, poderia ter ajudado mais. Então, as equipes que estão na frente, estão em vanguarda no mundo, todas procuram fazer isso, né? E evidentemente, depois que a gente sabe os resultados, tem gente esperando para poder aplicar nos seus pacientes. É diferente quando a gente está em contato com a equipe, uma equipe que é primeira no mundo, em que as novidades vêm aparecendo dentro do nosso serviço. Então, por exemplo, até esse trabalho ser redigido e ser feito e ser publicado e uma outra pessoa tomar conhecimento dessas técnicas vão levar 5 anos. Um dado que a gente tem insistido muito no paciente tetraplégico é que a cirurgia seja realizada no primeiro ano, né? Nós observamos que a maioria dos pacientes que têm um grau de tetraplegia e começaram a recuperar, o que eles têm para recuperar acontece na maioria das vezes até os 2 meses. Vocês vão me dizer, não, doutor, mas eu conheço alguém que teve uma lesão e ficou recuperado a nível dos membros superiores só 1 ou 2 anos depois. Isso eu concordo com vocês, mas tem uma observação. Por exemplo, se o paciente teve uma tetraplegia e aos 2 meses começou a levantar o punho, bom, aí eu posso dizer que com 1 ano, 1 ano e meio ele vai ter um punho forte. Se ele começou a flexionar os dedos com 2 meses, eu posso dizer que com 1 ano ele vai estar melhor. Mas se com 2 meses não tiver nada do movimento, ele não conseguir estirar, a chance que com 1 ano isso aconteça é menos de 1%. E se ele esperar esse tempo para fazer uma reconstrução cirúrgica, ele perdeu. Porque o importante na tetraplegia é não deixar os músculos atrofiarem, né? E isso, sobretudo, nós estamos falando no membro superior. E só uma grande lembrança, a nossa técnica não tem aplicação nenhuma para a reconstrução dos membros inferiores ou da caminhada, né? O nosso objetivo é reconstruir as atividades ou ajudar na reconstrução das atividades do membro superior. A nossa ideia é tentar darmos uma independência maior ao paciente tetraplégico, que essa é a principal objetivo do paciente com uma tetraplegia. Ele já passou do acidente, ele já está vivo, já tem funções respiratórias adequadas, agora ele gostaria de ter uma independência, depender o mínimo possível das pessoas que cuidam dele. Então essas técnicas de transferência nervosa vieram para ajudar. Eu acho que nós temos que combinar o que tinha no passado com essas novas técnicas para tentarmos chegar ao resultado cada vez melhor.